A gente vai ver um vídeo do Metaforando agora. Olha que legal. Ai, meu A gente tem o Deus. tio João aqui, né? Grande tio João, não sei se Hum. vocês conhecem o tio João. Ele é uma pessoa dentre todas as pessoas. E ele colocou: o imposto Hum. para grandes burrices cada vez mais necessário, além de charlatanismo puro, é de um grau de ausência de caráter a toda prova. E tá aqui. E olhem quem respondeu. O Galo Quem? respondeu, tio. Então é Oh! isso, eu queria deixar registrado que a gente tá falando da greve. Então, o Galo respondeu o tio. E eu achei isso incrível, tá? Ele falou: esse aí não foi o cara que deu panetone pro motoboy para descobrir os dados do trabalhador e foder a vida dele se um dia fosse se a sua casa fosse roubada? Ah, não! E eu acho isso icônico pro momento. Pro É momento que a gente verdade, tá agora, né? isso é Tipo, ele dava icônico. um panetone pra quem falava o nome do cachorro. Não, mas eu acho esse momento icônico. Porque tá rolando a greve do iFood, o cara mete esse vídeo e o Galo responde isso. É incrível. Não tinha como ser melhor, sabe? Agora a gente vai pro famigerado vídeo. Eu não quero ver esse vídeo, cara. Que ódio, cara. Que ódio, mano. Que ódio, cara. Que ódio. Simplesmente, cara. As coisas que eu passo, cara. O que eu faço com a minha vida. Entendeu? Às vezes eu olho e eu penso que a vida tem mais do que isso. Bom, vamos ver, vamos dar uma olhada. Monark tem o mesmo arquétipo Meu comunicativo Deus do de céu, não, Che não, não. Guevara. Assista esse vídeo que Ah, você não. vai entender por quê. Vamos entender por quê depois. Temos que entender por quê. É o nosso trabalho como comunistas entender. Fala aí pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e hoje, nessa análise de estilos comunicativos, nós vamos descobrir qual é o arquétipo comunicativo do Monark. E eu já adianto para vocês que o arquétipo comunicativo do Monark é o mesmo do Che Guevara. E talvez seja o mesmo arquétipo comunicativo seu que está vendo aqui esse vídeo. Assiste até o fim que você vai entender. Estamos então iniciando o quadro de análise de estilos comunicativos, onde Assim, vamos fingir que o Che Guevara não se comunicava baseando-se na materialidade, na dialética, e que o Monark, né, só não faz isso. Mas tudo bem, Troca. foda-se. O que importa não é o que você fala, é como você fala que ele vai meter, né? da Nossa. forma que uma pessoa se comunica Agora eu vou parar aqui publicamente. pra Nós conseguimos registrar. Quer observar ver? os componentes de sua Tá comunicação tudo e bom, sabendo chat, isso, sobre nós o que podemos você saber o estilo e também o arquétipo comunicativo daquela pessoa. O arquétipo não é a personalidade, mas sim a forma como aquela pessoa se comunica, como ela é interpretada e quais as preferências dela quando vai se comunicar. Essas e outras nuances a gente descobre analisando o estilo comunicativo e o arquétipo comunicativo de alguém. E para estrear essa série, nosso primeiro analisado, Monark. Sim, o youtuber, podcaster e figura polêmica Monark, criador ali, um dos criadores do Flow Podcast. Polêmica. Dono de opiniões fortemente polêmicas, já tendo inclusive sido cancelado e até mesmo banido das suas redes sociais pelo próprio STF aqui no Brasil. Monark é sem dúvidas uma figura muito falada, muito comentada, tanto positivamente quanto negativamente, nos últimos anos aqui na internet brasileira. Ele foi fundador do Flow Podcast e até o momento que eu gravo esse vídeo, o Monark é host do seu podcast solo chamado Monark Talks. Mas a pergunta que não quer calar: qual é o estilo comunicativo do Monark? Por que o estilo dele é o mesmo, por exemplo, do Che Guevara? Vem comigo nessa análise. Primeiramente, precisamos entender quais componentes formam o estilo comunicativo do Monark. Quando a gente descobrir qual é o estilo dele, nós vamos pegar esses dados e classificar ele em um dos 12 arquétipos comunicativos. E para começar a achar os componentes do estilo, a base de toda a comunicação é o seu núcleo comunicativo. Seguindo a metodologia de análise de estilos comunicativos proposta por Robert Kitian, o núcleo de nosso estilo comunicativo é composto pela relação entre as nossas duas preferências comunicativas, interpessoal e intrapessoal. E fica bem fácil presumir que o núcleo comunicativo do Monark é um interpessoal em nível superdominante, ou seja, interpessoal, mais voltado para fora, para expressar as suas ideias, debater as suas ideias, e não para autorreflexão, para autoanálise, para autoavaliação. Que merda é essa que ele tá falando? Ele tá falando que ele cara? fala muita merda pros outros, entendeu? É isso. Ai, gente, pelo amor de Deus. Cara, assim, tem um vídeo muito bom de uma pessoa trans que eu gosto bastante, que é tipo, por que todas essas paradas de metaforando é pseudociência e tipo, por que eu odeio tudo isso? Eu não sei exatamente o nome do título, é imperialismo, foi eu acho que a Lila Alexander que fez, mas tipo, é isso, sabe?
Simplesmente. Como seria o caso de uma pessoa com um núcleo intrapessoal. Pelo menos é isso que podemos dizer com base no material disponível nas redes sociais nos últimos anos, onde vemos Monark sempre sendo bem comunicativo e fazendo questão de falar o que pensa em vez... Cara, ele trabalha num podcast. de guardar para si. Ainda segundo a metodologia de estilos comunicativos, pessoas com forte presença do componente interpessoal em seu núcleo comunicativo apresentam os seguintes traços em sua comunicação. São pessoas que geralmente pensam em voz alta em vez de refletir, preferem conversar em vez de guardar um pensamento ou uma opinião, inclusive muitas vezes eles se sentem mal se não falarem o que pensam. São pessoas também que falam antes de pensar e às vezes acabam se prejudicando por isso. E principalmente são pessoas que desenham as suas ideias junto com outras pessoas, conversando como se fosse uma troca argumentativa, em vez de já chegarem com uma opinião pronta. Em vários momentos podemos ver que o Monark fala de forma impulsiva, deixando claro que ele não refletiu muito antes de falar o que falou. Eu sou mais louco. Mais de um Dinheiro milionário? Sim. Então, Em reais. nesse sentido eu tô. Sempre fica Mas, caralho. Mas é exatamente o ponto. Ele pode ser uma pessoa impulsiva. Isso não torna dele o arquétipo de comunicação do Che Guevara. Impulsividade Tipo, tem tantos rolês. Pode ser uma coisa da própria pessoa, do ambiente, da situação, entendeu? Da pessoa que você tá falando. exato! Da Tem tensão da bilhão de coisas Então que você pode fala ser. que a Bilhão. pessoa é 100% impulsiva, é a mesma pessoa fala que a pessoa tem um cérebro desligado. O que é o caso do Monark? Talvez, entendeu? Mas, entendeu? É tipo meio absurdo falar isso. claro também que o Monark gosta de ouvir os outros lados Ai, da com moeda. licença. Ou seja, ele realmente gosta de desenhar a sua linha argumentativa conversando com outras pessoas e ouvindo o que os outros têm a dizer, mesmo que não concordem muito com ele. Então, não há argumento, do ponto de vista social, que sustente Meu amigo, meu irmão em Cristo, quem não é assim, me aponta. Quem prefere não conversar e guardar tudo para si, formulando as coisas? Assim, o ser humano é social, tá ligado? A gente tende mesmo a querer fazer isso, não faz sentido. a pessoa não tomar vacina. O que eles estão propondo, e o que eu não acho certo, na minha opinião, é você impossibilitar o cara que não tomou de vacina de ter uma vida. Tipo, ele não pode ir pra escola. Segundo o Robert Kitian, quem tem o componente interpessoal mais forte presente na sua comunicação, geralmente é alguém que sente um genuíno interesse pelo que os outros têm a dizer. É aquela pessoa que presta mesmo atenção nas ideias alheias e realmente guarda as ideias dos outros, depois de ter conversado com eles. Um forte exemplo disso é a situação que ocorreu quando o Monark conversou no Monark Talks com o Thiago Braga do Brasão de Armas. Em dado momento, eles acabaram conversando sobre os espartanos. Dá pra ver que o Monark fica muito interessado no que o Thiago Braga tá falando, articula as ideias com o Thiago Braga, absorve as ideias dele, e em outro episódio, em outro momento depois desse episódio do Thiago Braga, Monark conversando com outro convidado acaba entrando no mesmo assunto. Eles acabam falando ali dos 300, de Esparta, enfim. E na hora o Monark lembra do que o Thiago Braga falou pra ele naquele outro podcast, naquele outro... Ou seja, você tá tentando me dizer... Eu vou anotar isso aí depois pra faltar outro ponto sobre o Monark, a conclusão do Monark, entendeu? Não, ou seja, ele tá dizendo que ele tem memória. Uau! Sim, mas isso Que capacidade! isso É que é um claramente ponto Che Guevara, incrível mano. sobre o Monark. Claramente Che Guevara. Uhum. Literalmente. Cara, ele lembrou de uma frase. Literalmente Che Guevara. outro episódio. E vão ter que entrar com tudo. Entendi. É que, bom, Meu Deus, o a Chloe Thiago chegou- que eu percebi que é o Sim. Brasão das Armas, ele falou que os espartanos, eles eram pessoas, eram muito sujos. Xisouti. Evidenciando que ele de fato prestou muito atenção na conversa e nas ideias apresentadas pelo Thiago Braga quando eles gravaram um episódio juntos. Bom, então Monark teve a capacidade de prestar atenção numa conversa, logo Monark é o Che Guevara. entendendo que o núcleo comunicativo do Monark é composto principalmente pelo componente interpessoal, chegamos à seguinte questão: quais outros componentes estão ao redor do núcleo comunicativo do Monark? Ou seja, quais outros componentes ele apresenta alguns traços mais fortes quando se comunica? O primeiro deles é o componente sinestético, que é associado à emoção, à sensação, falar sobre aquilo que você se emociona, ter diversos sentimentos e emoções sobre os seus pontos de vista, ao invés de ter apenas dados, fatos e argumentos. Inclusive, isso fica bem evidente naquela treta do Monark com a Prioli, quando ele tem a opinião dele fortemente carregada de emoções e sentimentos, evidenciando ali um componente sinestético claro, e a Prioli, quando vai se comunicar, pede os dados e os fatos dos argumentos do Monark, evidenciando que um componente forte na comunicação dela é o componente lógico. Mas isso fica pro episódio da Prioli. Vamos voltar aqui pro Monark. O componente sinestético também se mostra na comunicação de Monark, pois esse componente está fortemente associado Eu não tô crendo no que eu acabei de escutar.
Uma das paradas, Ai, velho, aparentemente, pelo amor de é Deus. razão versus emoção. Opa. E eu quero me matar vendo essa porra, não é possível, cara. Agora a razão versus emoção virou uma coisa. Não, gente, por favor. 5, eu viro um gato. Agora eu sou. ao comportamento não Eu já era verbal. um gato, Pessoas que mas apresentam eu- esse componente geralmente utilizam muito a linguagem gestual, vocal e até facial para transmitir as suas ideias e também transmitir as emoções do que elas sentem sobre aquilo que estão falando. Geralmente pessoas com o componente sinestético mais forte se envolvem muito com aquilo que gostam, de forma visceral e fortemente emocional. Inclusive, essa é a principal forma para eles memorizarem, entenderem e até mesmo aprenderem de verdade sobre determinado assunto. E isso fica perceptível pela forma altamente emotiva e muitas vezes acalorada com que falam e defendem seus pontos de vista. Um outro Ele só tá traço chapado. forte na comunicação sinestética é que pessoas assim preferem demonstrar em vez de apenas falar sobre uma situação. Então, frequentemente, elas usam gestos, fazem encenações, verbalizam. Foda-se, se é assim, eu sou o Che Guevara, filha da puta. Eu tenho capacidade de lembrar de conversa importante, que geralmente quando eu falo com alguém, faço uma entrevista, eu lembro essas coisas. Para as outras coisas eu tenho uma memória muito ruim, mas para esses casos eu tenho, tá ligado? Eu sou uma pessoa que fala muito, tá ligado? Alguém clipa E eu algo no gesticulo. fone que eu te. Foda-se, eu sou o Che Guevara. É isso, gente. Acabou. Foda-se. Isso, Camarada cara, todo Lula. mundo é o Che Guevara, cara. Todo mundo é o Che Guevara. Pela lógica dele, metade do planeta é o Che Guevara. Eu Não é possível, cara. Não é possível. Visualizarem As algo coisas que eu acontecendo do que se ouvirem ou apenas lerem sobre o assunto. Outro aspecto é que pessoas com esse componente geralmente se comunicam contando histórias ou até mesmo metáforas para passar o seu ponto de Esse cara totalmente ia achar que eu sou dessa porra. Totalmente. Porque eu geralmente explico coisa contando história, eu dou um ponto de vista. Ele 100% esse filho da puta ia achar que eu sou Isso isso. é algo que o Monark faz muito. Frequentemente ele conta E você não consegue definir se a pessoa tá vendo alguma coisa na cabeça dela se você tá basicamente vendo se ela conta uma história. Contar uma história não significa que você tá imaginando ela. Você pode estar lembrando, filho da puta. uma história, um relato, onde é possível entender que ele está visualizando essa cena na cabeça dele, enquanto argumenta os seus pontos de vista sobre ela. Ele faz isso várias e várias vezes. Você recorta a terra em volta do prédio, assim, lá fundo. Aí você pega um guindaste muito louco, retira a terra do bagulho junto com ele construído, tá ligado? Igual Super-Homem. É, Muito exato. bom, E a muito gente bom. muda de posição, Que enche de terra lá de novo e fala, tá, Por fim, outro forte aspecto do componente visual Tá proibido de escrever uma cena. Foda-se. Descreveu a cena, agora você é o Monark. Caguei. O Monark e o Che Guevara ao mesmo tempo. Caguei. Foda-se. Sou eu que decido as coisas, cara. Eu sinto que essas porra é muito uma parada de eu decido, sabe? Tipo assim, eu, como metaforando no momento, vou decidir que, por exemplo, a ADD tem o mesmo estilo comunicativo que o Stalin. Foda-se, cara. Eu Eu decidi. tenho. Vocês vão fazer o quê? Você nunca tomou uma estabilizada, não? Não, eu decidi. É assim que funciona. Eu literalmente só decidi. Foda-se, eu não tenho que provar nada, sabe? Eu só decidi. é que pessoas assim geralmente têm uma pariu, grande cara. facilidade em visualizar cenas, imagens, daquilo que elas estão Como é pensando. que você mas sabe, muitas vezes hã? apresentam grande dificuldade quando vão relatar ou descrever isso em palavras, quando vão escrever, falar ou digitar sobre isso. E novamente, esse é outro aspecto que vemos O Monark não pareceu ter dificuldade alguma em descrever o que ele tava falando ali. Ele falou exatamente o que ele queria. Não entendi. muito na Sei lá. comunicação do Monark. Mas essa conversa não poderia estar acontecendo sem os nossos patrocinadores, que são a Twitch. Se você tem problema no seu jogo online, tá com problema de conexão lag. Cara, coisa- Twitch? Caralho, mano. Que? Agora eu buguei. Caralho. Twitch e expliquei esse lag. Foi isso mesmo. Ele só tá chapado! Caralho, mano, ele só tá chapado! Ele claramente tá chapado. O que tem a ver, cara? Isso é só maconha. Eu consigo ver no olho dele que isso é maconha. Dá pra sentir daqui a maconha. Tu tá sentindo o cheiro. Tá chegando na minha casa. Cara, não é possível. Isso é tão uma maconha, cara. Maconhado Che Guevara. Foda-se. Maconhado Che Guevara. Fala com experiência. Cara. Jesus do céu. Não, O Monark que tá chegou. acontecendo? E foi, entendeu? Chega lá. Isso é a maior pseudociência que eu já vi na minha vida, foda-se. Mas, Cara, puta que pariu, cara. O que tá acontecendo? A gente tá vendo um cara falar que o Monark tem o mesmo arquétipo comunicativo do Che Guevara, baseado em foda-se, baseado em ele decidiu. Sabe? É isso. Esse cara é psicólogo? Não, ele é analista comportamental. Aí você me fala qual base científica que essa porra tem pra gente conversar.
Sabe? Não usem drogas, Fran. Conclusão, então, sobre Não o usem estilo droga. comunicativo. Ele fala. Eu te expliquei isso, Leg. É isso mesmo. Não usem drogas, Fran. Não usem Conclusão, drogas. então, sobre o estilo comunicativo do Monark. Resumidamente, o estilo comunicativo de Monark tem um núcleo dominante do componente interpessoal, o que significa que ele tem um direcionamento para se expressar para fora, verbalizar e debater, realmente colocar os seus pensamentos para fora da cabeça. Por meio do seu componente sinestésico, entendemos que ele é alguém que processa e se expressa de forma majoritariamente emotiva e até mesmo muito corporal, e podemos dizer também que por conta do Cara, isso não é nem o significado de sinestesia. Porra nenhuma. Vai se fuder, cara. Puta que componente pariu. visual e espacial presente em seus discursos, ele verbaliza visualizando e contando histórias daquilo que ele está visualizando em sua mente para gerar o sentido que quer passar. E esse é o estilo comunicativo do Monark. Agora, em qual dos 12 arquétipos comunicativos a gente pode classificar o estilo do Monark? Com base na metodologia Sinestesia com C. Aí vira totalmente outra coisa, né? Foda-se. arquetípica de Jung e de Carol Pearson, mas aqui nesse quadro voltado para a comunicação, nós podemos classificar o Monark no arquétipo comunicativo conhecido como revolucionário. Né? Acaba que eu tô dando um tempo pra Deus me levar se ele quiser, tá ligado? Eu na moral, eu tô dando um tempo pra caso Deus seja interessante, que esse é o momento, sabe? Porque eu não Não, gente. eu não tenho palavra pra isso. Sabe? Isso, Eu vou ter que. Eu vou mandar o servidor da Luna. isso é cringe, isso é realmente Eu vou cringe. mandar o servidor. Não, nem. Nossa. Tipo, monarca e um revolucionário. Revolucionário de quê? Meus ouvidos estão sangrando. Revolucionário de quê? Cara, não, eu não... E eu vou explicar ele agora. Lembrando, o arquétipo comunicativo não é uma descrição direta da personalidade de alguém, mas sim um modelo que explica como a comunicação daquele indivíduo é interpretada pela maioria das pessoas. O monarca é interpretado como uma pessoa burra. E Sabe? quais Eu as já tô preferências fora da minha cabeça. desse indivíduo Fora se da comunicar. casinha. Claro que analisando o arquétipo comunicativo de alguém, podemos ter insights sobre seus gostos e suas formas de perceber o mundo, mas não é possível decifrar Não, nós não podemos ter insights sobre seus gostos. Ah, da onde você tá tirando isso? Não vai nesse sentido, cara. a personalidade de alguém apenas sabendo em qual arquétipo comunicativo aquela pessoa se enquadra. Dito isso, vamos seguir para a explicação. O arquétipo comunicativo chamado de revolucionário, o qual o Monark se enquadra, está associado a indivíduos que com frequência comunicam ideias geralmente associadas a mudanças radicais ou necessidade de mudanças, e também a indivíduos que costumam pensar diferente do convencional e gostam de desafiar o padrão de pensamento ou o status Que mudança radical que o Monark propôs? Eu não. O que ele propôs revolucionário? Hã? O quê? Não foi revolucionário do nosso lado, mas foi. Foi um bagulho. Ele propôs, é verdade, né? Ele teve uma ideia muito específica, né? Uma ideia muito específica. Ele é mais É bom que verdade, eu todos tinha nós. esquecido disso. Entendeu? Eu tinha esquecido de apoiar a criação do Partido Nazista. Não, é revolucionário demais isso. Agora vamos voltar e aqui motivar nesse- os outros a pensar de forma diferente. Os revolucionários geralmente são vistos falando enfaticamente sobre como um sistema precisa mudar, reforçando os problemas do modelo atual desse sistema e até mesmo demonstrando várias alterações Isso é só uma pessoa politizada, filho da puta. Isso é só uma pessoa politizada, isso não tem nada a ver. Na teoria, isso é uma pessoa politizada. Tá? Eu sei que o monarca é burro, ele não é politizado. Mas assim, o ponto é, teoricamente, qualquer pessoa politizada entra nessa categoria. Qualquer uma. Qualquer pessoa que saiba sobre política e que saiba criticar o capitalismo entra nisso. E para complementar, digo que o Monark se encaixa no subtipo desse arquétipo conhecido como o rebelde. Então o arquétipo comunicativo dele seria revolucionário traço rebelde. O rebelde é aquele Cara, essa porra já virou MBTI. A esse ponto isso já virou MBTI, tá ligado? Sabe, Isso tipo, já é. Eu sou ENFP e vocês, sabe? Eu Isso sou já não tem mais sentido NTP. algum. Aí é por isso que a gente se dá bem. Olha que legal, Entendeu? sabe? Não tem que outra. pensa Vamos lá. e apresenta as suas ideias fora dos limites daquilo que é comum ou socialmente aceitável e também Que é aquele isso, que cara? age ou faz determinadas isso é ações, rebelde? muitas vezes arriscadas demais, em prol de defender os seus pontos de vista. Na maioria das vezes, sem esperar que os outros concordem com ele. Nesse vídeo vemos Monark defendendo seu ponto de vista e apresentando ele de forma extrema e radical quando afirma que estamos vivendo uma ditadura. Tem gente sendo presa por protestar, porra! Tem gente recebendo pessoas armadas porque estavam numa manifestação! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estão na porra da ditadura já! Vemos que ele se altera emocionalmente. Não, pera aí, mas eu queria fazer um detalhe sobre esse vídeo, porque esse Tem recorte é muito gente específico. recebendo pessoas armadas porque estavam numa manifestação! Tem gente recebendo pessoas armadas porque estavam numa manifestação. Ah, e aí? Sim, me parece que o grupo dos bolsonaristas estava bem articulado, concordo com você.
Recebendo pessoas armadas? Como assim? O que seria recebendo pessoas armadas? Tipo, policial numa manifestação. Ah, PM armada. Poxa, ele descobriu que a PM é armada pra bater em manifestante. Que Ô, surpresa, Monark, não é? sinto muito, né, mano? Acorda, cara! Acorda, Pode ir, gente! pode Acorda! deixar. Já estamos na porra da ditadura já! Vemos que ele se altera emocionalmente de forma intensa enquanto fala sobre seus pontos de vista. Também vemos quando ele diz várias vezes: acorda, cara! Acorda, galera! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura já! Ou seja, vemos que em sua mensagem passa uma ideia de urgência e de que outras Acorda, pessoas Lula, devem mudar de acorda. pensamento e provavelmente pensar igual a ele. Já num outro vídeo, num outro episódio do Monark Talks, ele entra em discordância com o que é falado por Arthur Duval, o Mamãe Falei. E ali, ele demonstra uma alteração emocional intensa, juntamente com uma opinião radicalmente contrária ao que Arthur está dizendo. Se você tentar acessar o canal do YouTube do Monark, fala que no Brasil não tá disponível mais. Mas por causa dessa live agora? Não sei, acabou de acontecer. Por causa que eu divulguei a live do argentino lá, provavelmente. Com certeza por isso. Sim, o que é crime agora, aparentemente? Sim. O quê? Divulgar um conteúdo e falar, Sim. olha, isso aconteceu? Sim. E você concorda com Sim. isso? Você Eu concorda com adoro isso? isso, cara. Então você é um ditador, cara. O que novamente Então são você é um aspectos do ditador. arquétipo comunicativo de revolucionário rebelde. Teve também o famigerado episódio do Monark e as Cara, falas isso só mostra o não conhecimento do Monark sobre o que significa a palavra ditador. sobre o nazismo. Monark nessa situação apresentou uma opinião sobre liberdade, vamos dizer assim, e utilizou um exemplo totalmente fora do convencional e com certeza nem um pouco aceitável socialmente quando falou sobre o nazismo. Segundo a perspectiva do Monark, ele teria utilizado o conceito de alguém poder pensar a favor do nazismo para justificar a ideia de liberdade que Monark defende. Isso pode ser visto como critério desse arquétipo, descrito como tomar atitudes e ações arriscadas em suas falas para defender a percepção dele da realidade. Ainda para defender essa sua visão de liberdade, Monark já disse e argumentou de forma enfática, sempre reforçando o quanto o atual sistema precisa mudar para que tenhamos liberdade de fato. E o simples fato dele argumentar isso de forma recorrente e enfática, sempre dizendo sobre mudança, sempre dando uma opinião bem mais radical, mesmo quando muitas das pessoas que gravaram com ele no passado passaram a discordar dele. Em mortes de pessoas. Será que é realmente o limite aí? Será que é? Será que a gente... Porque se você fala que alguém não pode falar que é racista... Cara, foda-se, tá ligado? Eu já tô num ponto em que eu vou dar a minha classificação do Monark, tá ligado? Na minha opinião, que é claramente mais importante que a da Metaforando, o Monark tem o estilo comunicativo de uma pessoa burra com subclasse de chapado. É isso, sabe? Tipo, não tem... Tá bom, eu dei uma definição melhor do que o Monark é, sabe? Em 3 minutos de embasamento. Porra, e pelo menos tem alguma base que eu tô falando, tá ligado? Puta que pariu, cara.